Bom dia aos amáveis amigos e irmãos aqui presentes em Santa Cruz da Serra, na Bolívia. Para mim é um grande privilégio estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. A Embaixada de Ativistas pela Paz anuncia que a doação de sangue continuará durante esse próximo mês de novembro. E no próximo sábado haverá doação de sangue em Porto Rico e depois continuará, assim também, em diferentes países durante todo o mês de novembro. Vejamos uma reportagem sobre os trabalhos que estiveram sendo realizados durante esta semana na construção da grande tenda catedral em Porto Rico. Pedimos que passem esse documentário para que possam ver como vão esses trabalhos lá em Porto Rico. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Assim viram como vão os trabalhos na construção da grande tenda catedral em Porto Rico, os quais nós podemos ver que estão mas muito adiantados. Apreciamos muitíssimo o apoio que vocês estão dando para este projeto. Tanto vocês que estão aqui presentes, como aqueles que estão nos diferentes países, ministros, igrejas e o público em geral, que apoiam este projeto tão importante da construção deste templo para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para o Deus Criador dos céus e da terra, para a sua glória e sua honra. Que Deus abençoe a todos vocês, lhes prospere grandemente, continue lhes usando grandemente neste projeto e em todos os projetos divinos correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E volto a reiterar que a doação de sangue durante todo o mês de novembro será realizada em todos os países. No próximo sábado, a doação de sangue em Porto Rico, na Embaixada de Ativistas pela Paz, pois é um projeto da Embaixada de Ativistas pela Paz a favor da família humana. Vamos ler a Escritura de São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13 em diante, onde nos diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é a bem-aventurança maior, receber a revelação que vem de Deus através do seu enviado. Sempre a revelação de Deus para o ser humano vem de Deus por meio do seu Espírito Santo, através do enviado que ele tenha para esse tempo, em que dará essa revelação divina. Essa é a forma em que Deus se revela ao ser humano e o faz por meio de um instrumento que é ungido com o Espírito Santo e que fala através desse véu de carne e realiza a obra divina por meio desse corpo de carne. Portanto, é importante conhecer quais são as promessas divinas para o tempo em que a pessoa esteja vivendo. Porque para esse tempo em que a pessoa vive, Deus estará se revelando a seu povo e assim dando a conhecer essa revelação do céu através do instrumento que Deus tenha aqui na terra, nesse tempo em que as pessoas estão vivendo. Por esa causa es que Cristo dijo: el que recibe profeta. Deus envia seus instrumentos de era em era, de etapa em etapa, de dispensação em dispensação. Por isso é que Cristo disse: quem recebe profeta em nome de profeta, recebe recompensa de profeta. No capítulo 13 de São João, no versículo 20, ele disse: na verdade vos digo, se alguém receber quem eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque Jesus Cristo estará naquele que ele envia e, consequentemente, Deus também estará nele, porque Deus está em Jesus Cristo. Por isso Cristo dizia: eu não faço nada por mim mesmo. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. Porque aquele que envia está no seu enviado, fazendo aquilo que ele prometeu fazer para esse tempo.
E no caso dos profetas que hablaron la que palabra falaram de a Dios palavra de al Deus pueblo ao en povo diferentes ocasiones, nas diferentes ocasiões, nós en temos Zacarías un cuadro claro de cómo es esta labor y esta manifestación que Dios lleva a cabo. Zacarías de capítulo 7, em versos Zacarias 1 um al 12, quadro claro de como é este trabalho e esta manifestação que Deus realiza. Capítulo 7 de Zacarias, versículos 11 ao 12, nos diz: y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la Eles, ley porém, y não las quiseram palabras escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, Era Deus, por meio do seu Espírito Santo, que é o anjo do pacto, hablándole. dentro desses profetas, falando ao povo. Decían, Por isso eles diziam: "Así dice el Señor", assim diz o porque Senhor, Dios hablando, porque era Deus falando por meio deles. eso Isso está prometido en Deuteronomio, em Deuteronômio, capítulo 18, no capítulo 18, versos 15 al 19, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará a partir do Jehová, versículo tu Dios, 15 ao 19, onde disse: oiréis. o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Profeta a través del cual le hablaría al pueblo. A promessa de Deus levantar um profeta através do qual falaria ao povo, isso é o que esteve fazendo de etapa em etapa até que enviaria o Messias príncipe, o maior de todos os profetas, El Mesías pelo qual tenía o Messias un tinha profeta, que ser um profeta. conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, Conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, diciendo: no dia da assembleia, dizendo: la voz não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. y Jehová me dijo, esto dice Moisés, y Jehová me dijo, han hablado bien Então o Senhor me disse, ou seja, o Senhor disse a Moisés: falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu. Ou seja, que Deus levantaria profeta de en medio del pueblo como Moisés, um profeta do meio do povo como Moisés, um profeta semelhante a Moisés. en su boca, y él les hablará todo lo que yo Como le tu, mandare. e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Boca del profeta que él envía. Onde Deus coloca a sua palavra? Cualquiera que no oyere mis Na palabras boca do profeta que y ele envia. hablare mi nombre, yo le pediré cuenta. E será De cuenta que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. que Dios ha colocado en la boca Deus pedirá contas a toda pessoa que não escute as palavras de los profetas, que Deus colocou na boca desse profeta que enviou. representantes Todos os profetas foram representantes de Moisés y del profeta e do maior profeta Dios enviaría que Deus enviaria, que seria o Messias na sua primeira vinda e o Messias na sua segunda vinda. Por lo tanto, Portanto, persona toda pessoa hambre que tenha fome e sede la palabra de de ouvir a palavra de Deus, está escrito está, pois, escrito capítulo 8, verso no capítulo 8 de Amós, habrá hambre no versículo 11, que haverá fome sobre a terra, fome pan não de pão y agua, e nem sede de água, mas de ouvir de Dios
a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Essa fome da alma requer um alimento espiritual, do qual Cristo falou em São Mateus, no capítulo 4, quando disse: não somente de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda a palavra que sai da boca de Deus vem através do Espírito Santo, falando por meio dos profetas. E para cada etapa da vida do ser humano, da vida das nações, da vida dos povos, há a palavra de Deus para saciar a sede e a fome da alma de todo ser humano. Porquanto o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, é alma, espírito e corpo. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, pelo qual o ser humano tem as necessidades físicas para o seu corpo, tem as necessidades espirituais para o seu espírito, ou seja, necessidades de ensinamentos acadêmicos para o seu espírito, porque as pessoas aprendem com o espírito. E a cada ano, o ser humano aprende mais, porque com os sentidos do seu espírito são exercitados na aprendizagem, na sua vida acadêmica, nos ensinamentos que recebe durante a sua vida. E por isso o ser humano, a cada ano, se torna mais sábio. E as crianças já sabem mais do que os pais. A maioria delas sabe mais a respeito de equipamentos tecnológicos, como computadores. Algumas vezes os pais dizem: filho, busca-me tal informação em seu computador. O pai pode escrevê-la. Busque-me essa informação. E o filho vem com o computador e lhe mostra no computador. É porque, como o ser humano é a coroa, a cabeça da criação, a coroa da criação, o ser humano tem algo que os animais não têm. E isso faz a diferença entre os animais e o ser humano. É que o ser humano tem alma. Por isso o ser humano, a cada ano e a cada década, se torna mais inteligente, mais sábio, por meio do conhecimento, por meio da educação. Porque o espírito da pessoa se educa nas escolas, nas universidades e também nas igrejas. E a cada dia o ser humano está chamado a obter mais conhecimento de Deus, até que a terra seja totalmente repleta do conhecimento de Deus. Esta é uma promessa que nós encontramos em Abacuque, como também em Isaías. Vamos buscar aqui no profeta Abacuque, onde está mais ampliada esta promessa tão grande.
encontrar E vamos encontrá-la também em Isaías capítulo 11. em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. No versículo 9 diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, haverá um ensinamento divino, um ensinamento da parte de Deus por meio do seu Espírito, para produzir esse conhecimento com o qual a terra será cheia do conhecimento divino. Vejamos também como nos diz em Abacuque, no capítulo 2 e versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ou seja, nós temos a promessa de, como raça humana, termos um conhecimento que virá por meio da revelação divina, sendo dada ao povo, aos seres humanos, para que assim todos conheçam a Deus e todos sirvam a Deus, ao único Deus verdadeiro. Porque Deus é um, e sendo Ele um, Ele prometeu se revelar para se tornar conhecido pela raça humana. Zacarias, no capítulo 14, versículos 8 e 9, nos diz: naquele dia também acontecerá que sairá de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Virá um tempo quando Deus reinará sobre este planeta Terra, na pessoa do Messias, num homem que se assentará no trono de Davi e restaurará o reino de Davi, o qual o povo hebreu esteve esperando por milhares de anos. Isso será o reino do Messias, o reino de Cristo, onde Deus estará encarnado, reinando por intermédio do Messias, com o seu trono em Jerusalém, que é a cidade de Deus e é a cidade do nome de Deus, e que é a única cidade da qual Deus disse que é a sua cidade e que é o seu trono. Por isso, Cristo disse que Jerusalém era a cidade de Deus, o trono de Deus. Por isso é que no livro do Apocalipse e em outros livros proféticos nos falam de Jerusalém como o lugar onde o Messias príncipe estará sentado no seu trono, governando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações,
porque o Messias príncipe, como o filho de Davi, ele é o herdeiro do trono e do reino de Davi. Como filho do homem, ele é o herdeiro do planeta Terra completo, para reinar como o Messias príncipe sobre toda a humanidade e assim trazer a paz permanente para todas as nações. Estas são promessas divinas que serão cumpridas de acordo a como foram faladas pelo Espírito Santo através dos profetas. Vejam esta promessa de Isaías capítulo 11, onde nos diz: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E este será um descendente de Jessé. Consequentemente, um descendente do rei Davi, para se assentar no trono de Davi e reinar sobre o planeta Terra completo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito Santo, o anjo do pacto, estará nele. E, consequentemente, será Deus, por intermédio do seu Espírito, revelado através de carne, por meio de um homem, o qual estará glorificado. Portanto, ele terá vida eterna em sua alma, no seu espírito e no seu corpo físico, que estará glorificado. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, ou seja, com a sua palavra. E com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Ou seja, que haverá paz também entre os animais. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Isso será no reino de Davi restaurado, onde o Messias príncipe se assentará
no trono de Davi, lá em Jerusalém, e governará não somente sobre o povo hebreu, não somente sobre o Oriente Médio, mas sobre o mundo inteiro. Será um reino, um império mundial, onde a paz e a harmonia entre as pessoas e os povos será uma realidade. Disto também o Espírito Santo fala por intermédio do profeta Isaías, quando ele nos disse, no capítulo 9, versículo 6 em diante, porque o menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre seus ombros. Este é o Messias, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, que o nome do Messias terá todas estas riquezas, todos estes títulos, porque será o seu nome maravilhoso, será conselheiro, será Deus forte, porque Deus estará encarnado nele, será Pai eterno, porque Deus estará vestido desse corpo de carne do Messias, será príncipe da paz, porque ele é quem trará paz permanente para Israel e para todas as nações. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quem fará isto? Será o próprio Deus. Ele prometeu e ele cumprirá. E aí estarão as grandes bênçãos para toda a humanidade. E nesse reino será quando o Oriente Médio terá a paz permanente. A terra será cheia do conhecimento do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A terra estará em paz, e seus habitantes, uns com os outros também. Portanto, a maior bem-aventurança é receber a revelação que vem de Deus através do seu enviado, para se conhecer todo o programa divino, ser cheio de toda essa sabedoria e conhecimento, esperando, trabalhando para que se materialize tudo o que está prometido para os crentes no Deus Criador dos céus e da terra e para todos os seres humanos, porque todos nós desejamos a paz, o amor, o companheirismo e a felicidade do próximo, para que, assim, todos nós tenhamos o privilégio de conhecermos Deus, de vivermos conforme o programa de Deus para o nosso tempo e para os tempos futuros das novas gerações. Deus sempre se revelou no meio da raça humana
através do seu Espírito, que é o anjo do pacto, se manifestando por meio dos diferentes instrumentos, através dos diferentes profetas, pelo qual Cristo disse que é bem-aventurado aquele que recebe profeta no nome de profeta. Isso porque quem recebe o profeta em nome de profeta, recebe o benefício, a bênção para o qual Deus enviou esse profeta, recebe a mensagem, o conhecimento divino de tudo o que Deus fale por meio desse profeta. E toda bênção que traga através desse profeta, recebe aquele que recebe o profeta. Também no livro do Apocalipse, o próprio Jesus Cristo nos disse, no capítulo 22, del Apocalipsis, vamos a leerlo para e vamos ler essa parte damos el cuadro claro. para termos o quadro claro. 16 en adelante, y capítulo 22 también, E vamos ler também, além do versículo 16 em diante, 8, nos versículos 8 e 9, capítulo 22, onde nos dice, diz: yo Juan, E eu, João, sou aquele que vi y vio estas e ouvi estas coisas, y después que las hube e oído y tendo visto, me visto postré para adorarlos e viendo ouvido, ángel, eu me prostrei aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Ele me disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu de tus hermanos, e de teus irmãos os profetas, que guardan las e dos que palabras, guardam as palavras deste livro. adora. Adora a Deus. Juan quiso adorar al ángel João quis adorar o anjo que le estaba que estava mostrando, lhe mostrando dando todas, e lhe dando todas essas revelações apocalípticas. y el ángel Porém, o anjo le prohibió a Juan, proibiu de João fazer isso. no permitió que Não Juan, permitiu que João o adorasse. el reverendo William Branham, E o reverendo William Branham, falando deste anjo, disse que esse é um espírito de profeta. y un espíritu, E um espírito cuerpo é um corpo angelical, teofânico, da sexta dimensão, de la dimensión de los ángeles, da dimensão dos anjos. dice de ese ángel, E falando desse anjo, pudo ser ele diz que poderia ser o profeta Elias o ou algum de los profetas, dos profetas, señala assinalando espíritu, que é um espírito de profeta, cuerpo espiritual, um corpo espiritual de profeta profeta, enviado por Cristo a Juan a João con la revelación com a revelação divina del Apocalipsis, do Apocalipse. en Hebreos capítulo Na 12, carta aos Hebreus, no capítulo 12, desde el verso 22 en a adelante, partir do versículo 22 em sino diante, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, congregación de los à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, a Dios el juez, o juiz de todos, a los espíritus de los e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, el vencedor, e a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. los espíritus de los Os espíritos dos justos, son los cuerpos estes são os corpos angelicais dos justos. es el ser humano, O ser humano alma, é alma, espíritu espírito y cuerpo. e corpo. O sea que
Ou seja, que o ser humano, que é a alma vivente, tiene dos cuerpos. tem dois corpos. Uno es llamado Um corpo chamado espírito, es un cuerpo que é um corpo espiritual angelical, y el e o outro corpo un cuerpo de carne é um corpo de carne vivir en para esta viver nesta terra. Cuando el ser humano muere, Quando o ser humano morre, físico, pero la persona sigue viviendo o que morre é seu corpo cuerpo físico, espiritual mas a pessoa segue vivendo no seu corpo espiritual e irá à dimensão a la persona. que lhe corresponda. Si es un Se a pessoa é um crente em Cristo, paraíso, vai para o paraíso, donde están los ángeles, vai para onde estão os anjos de Deus, com os quais e pelos quais al paraíso, é levada ao paraíso. Se a pessoa não é um crente, vai para outro lugar e permanecerá ali até o tempo quando se realizará o juízo final, depois do reino milenar do Messias, en donde resucitará al final, quando toda pessoa que não creu em Deus creyó ressuscitará no final y será e será julgado conforme la julgada conforme o capítulo 20 do Apocalipse. ahí E ali es que se determina será determinado el final o final de la persona da pessoa que no sirvió, que não serviu a Deus. pero los creyentes Mas os crentes em Cristo que murieron que estão no paraíso, estarán antes do reino milenar, ressuscitarão, de la gran tribulación, bem como antes da grande tribulação. resucitarán en cuerpos eternos, Eles ressuscitarão, tales ressuscitarão em corpos eternos, imortais e glorificados, na semelhança do corpo glorificado de Jesus Cristo, para irem com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E os crentes em Cristo, que estiverem vivos en el día posterior, no último dia, no tempo quando ocorra a segunda vinda de Cristo resurrección de los muertos, e a ressurreição dos mortos em Cristo, transformados, estes serão transformados, serán glorificados, serão glorificados. serán en esa transformación Nessa transformação, transformados serão transformados de mortais a imortais, de cuerpos desses corpos de carne, mortais, glorificados, a corpos glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de Jesus Cristo. y así E assim podrán ir a la cena poderão ir del Cordero, à ceia das bodas do Cordeiro, na casa Padre. do nosso Pai Celestial. No hay otra forma Não existe outra maneira de ir em que se possa ir dimensión celestial, à dimensão celestial, cena de las bodas del na ceia das bodas do Cordeiro. no hay Não existe ocasión transportes humanos que nos pueda llevar, que nos possam levar a essa dimensão. pero así como el profeta Elías Mas como o profeta Elias foi arrebatado ao céu por um carro de fogo, se le que no nosso tempo chamariam llamó platillo volador, de OVNI así también ou disco voador, fue como assim também Cristo foi arrebatado ao céu. con Cristo, E os santos que ressuscitaram com Cristo também con Cristo al cielo, subiram com Cristo ao céu. Do mesmo modo será la traslación a translação, o rapto, ou o rapto, ou arrebatamento ao céu dos crentes em Cristo, para irem à ceia das bodas do Cordeiro. vendrán esos carros de fuego, Esses carros de fogo virão los ángeles enviados com os anjos para llevar enviados para levar a esa dimensión de Dios, todos os crentes em Cristo que serão transformados e aos que morreram, serán ressuscitados em corpos glorificados, que murieron resucitados, a essa cuerpos dimensão de Deus. así será lo que Dios ha prometido para todos los creyentes en ese Assim será o que Deus prometeu para todos os crentes
em Jesus Cristo, nosso Redentor. É importante sabermos que os anjos de Deus são espíritos administradores enviados aos herdeiros de salvação. Como São Paulo nos disse no capítulo 1 da carta aos Hebreus, no versículo 14. E este anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual o reverendo Lembrana disse que é um espírito de profeta, ou seja, um corpo espiritual, igual ao corpo espiritual dos anjos de Deus, e do qual Cristo disse no Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ou seja, que este espírito de profeta estará no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, dando testemunho de Cristo e de todas as coisas que hão de suceder. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Assim, Jesus Cristo disse, e segue dizendo, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Quer dizer que o Espírito Santo estará dizendo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a esposa igreja de Jesus Cristo estará escutando e estará repetindo, dando a conhecer isso à humanidade. Ou seja, que o ensinamento que o Espírito Santo estará dando será ouvido pela igreja noiva ou pela esposa do Cordeiro. E ela estará repetindo isso para a humanidade. O Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Tome gratuitamente da água da vida eterna. Ninguém pode pagar um preço pela vida eterna. Houve um preço e Cristo já o pagou lá na cruz do Calvário. E agora Ele oferece gratuitamente. Ele colocou à disposição de todo ser humano a oportunidade de receber vida eterna gratuitamente. Por isso, é que no capítulo 21 do Apocalipse, a partir do versículo 5 em diante, disse, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o princípio e o fim? É o Senhor Jesus Cristo. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte?
A humanidade está advertida. está advertida. Dios ha colocado delante Deus del colocou ser humano diante do ser humano la vida y la muerte, a vida e a morte, la bendición, a bênção e a maldição, así como colocó en el huerto del Edén assim como colocou delante de Adán diante de Adão e Eva, el árbol no jardim do Éden, que es Cristo, a árvore da vida que é el Cristo árbol de la ciencia e a árvore da ciência do bem e do mal, y le dio el libre e deu albedrío o livre arbítrio al ser humano. para o ser humano. Todo ser humano Todo ser humano está frente está frente al árbol de la vida à árvore da vida que é Cristo y al árbol de la e ciencia à del árvore bien da y del mal. ciência do bem e do mal, La vida frente a la vida frente à vida y la muerte. e à morte. Recomienda E ele que recomenda escoja la vida, que o ser humano escolha a vida para que viva, porque la vida está porque disponible, eterna, a vida eterna está disponível para todo ser humano, ser humano. Mientras la persona enquanto a pessoa vive en esta tierra, viva nesta terra, en su cuerpo de carne. no seu corpo de carne. En Apocalipsis capítulo No 1, capítulo 1 do dice, Apocalipse, versículo em la diante, revelación de diz: Jesucristo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. La revelación de Jesucristo A revelação de Jesus Cristo le envió a Juan por medio de su ángel. foi enviada a João por meio do seu anjo, William Branham dice, de quem o reverendo Lambrana disse que este anjo é um espírito de profeta, ou seja, é um corpo espiritual, angelical, enviado por Cristo e chamado o anjo Jesucristo. de Jesus Cristo. Es un misterio este ángel, Este anjo é um mistério, el ángel como o anjo de Deus, o anjo de Jeová. que le aparecía Foi um mistério, a Adán, o mesmo que aparecia para Adão, a Abel, para Abel, a Seth, para Sete, a Abraham, para Abraão, Noé también, apareceu também para Noé, y a Abraham, a aparecia para Abraão, para Isaac, para Jacó, diferentes para os diferentes profetas e juízes. y cuando E quando Moisés lo vio, o dijo viu, disse que ese era que esse era el ángel de Dios o anjo de Deus, y que le dijo, o qual lhe yo disse: soy Eu sou o Senhor, el Dios de Abraham, Deus de Abraão, de Isaac de y Isaac de Jacob. e de Jacó. ¿Cómo puede ser E como el ángel de Dios o anjo de Deus pode ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? porque el ángel É porque o anjo cuerpo é o corpo angelical de Deus, es la imagen é a imagem del Dios viviente do Deus vivente. y por consiguiente Consequentemente, esse Cristo é Jesus Cristo no seu corpo angelical, llamado chamado Hijo de Dios, o Filho de Deus, en el cual se manifestaba, estaba Dios. no qual Deus estava morando Por eso, e se manifestava. cuando Manoah, Por isso, quando, capítulo 13 de los no Jueces, capítulo 3 do livro de Juízes, Manoá y habló con ese ángel y el ángel o viu e dijo falou com ele, que Manoah y su esposa o anjo disse que Manoá e sua esposa teriam um filho y le dio los detalles e acerca de ese deu-lhes hijo. os detalhes a respeito desse filho, que foi Sansão. Manoah, cuando vio que Depois, subió quando Manoá por el viu fuego que o anjo subiu através do fogo da oferta, do sacrifício que ele ofereceu, ele se deu conta de que esse era o anjo de Deus. Então disse: haveremos de morrer, porque vimos Deus cara a cara. E sua esposa lhe disse: não morreremos, porque de outra maneira não nos teria dito que teremos um filho. Ou seja, ela, pelo intelecto, se deu conta de que se teriam um filho, então não morreriam. Assim Manoá se tranquilizou. É porque Deus tinha dito para Moisés: homem algum me verá e viverá.
Moisés também quis ver a Deus, e Deus lhe disse: homem algum me verá e viverá. Não poderás ver-me, mas eu passarei diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Colocarei minha mão sobre ti enquanto passo, e quando tiver passado, tirarei minha mão do teu rosto, de sobre ti, e então tu me verás pelas costas. E assim sucedeu. Mais adiante também vemos Jacó. No capítulo 32 do livro de Gênesis, versículos 24 ao 32, Jacó lutando com um varão, com um anjo, que lhe apareceu durante a noite. E Jacó agarrou-se desse anjo, lutou com ele, não o deixou, não o soltou. E o anjo, já pela madrugada, quando já estava raiando o outro dia, lhe disse: está raiando a alva, solta-me, porque raia a alva. Tinha que ir-se, e Jacó lhe disse: não te soltarei até que me abençoes. Assim é como cada pessoa tem que se agarrar de Deus, até receber a bênção de Deus, até receber a bênção plena de Deus, que será a nossa transformação. E o anjo lhe perguntou: qual é o teu nome? O anjo sabia qual era o seu nome, mas tem coisas que a pessoa, ela mesma, tem de pronunciar, tem de falar. E Jacó lhe disse: Jacó. Então o anjo lhe disse: não se dirá mais teu nome Jacó, mas Israel, porque tu tens lutado com os homens e com Deus, e tendes vencido. E assim o abençoou. Jacó lhe perguntou: qual é teu nome? O anjo lhe disse: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Por que perguntas por meu nome? É que toda pessoa desejou conhecer o nome de Deus. Jacó soltou o anjo e ele se foi. E Jacó colocou por nome naquele lugar Peniel, que significa rosto de Deus, porque disse: vi o rosto de Deus, vi Deus cara a cara, e a minha alma foi salva. Tanto Jacó como Manoá disseram ter visto Deus. Abraão também em várias ocasiões viu a Deus. Moisés também viu a Deus, ou viu as costas de Deus. Então nos perguntamos, ao lermos aqui a escritura de São João, no capítulo 1, no versículo 18, que diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Ou seja, o deu a conhecer. Parece uma contradição que todas essas pessoas, esses profetas, dissessem ter visto Deus cara a cara. E agora, o apóstolo João vem e diz, no capítulo 1, verso 18, que jamais alguém viu a Deus, mas disse: o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o declarou. Ou seja, o Filho unigênito, Cristo no seu corpo angelical, em quem Deus morava e por meio do qual Deus aparecia nesse corpo angelical, nesse corpo teofânico chamado o anjo do Senhor, ou anjo de Deus, lá no Antigo Testamento. E foi assim como eles viram a Deus, no seu corpo angelical. E em muitas ocasiões viram-no numa luz, numa coluna de fogo, onde Deus estava manifestado e onde o seu corpo angelical estava, por meio do qual falava com Moisés e falava ao povo hebreu, e no qual
falava a cada profeta que ele enviava na terra. É Deus, o Pai, morando no seu corpo angelical, no seu corpo chamado a imagem de Deus. E depois, quando ele criou para si mesmo um corpo de carne no ventre de Maria, então o Verbo se fez carne, se encarnou, habitou entre nós, e ele foi conhecido pelo nome de Jesus. Esse é o corpo físico de Deus, no qual toda a plenitude de Deus morou, mora e morará eternamente. Por isso Cristo dizia: quem viu a mim, viu o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. Ele dizia: eu não falo nada de mim mesmo, mas o Pai que habita em mim me mostra o que devo falar e fazer. O Pai é quem atua. E Cristo deu sempre a glória ao Pai. É como você, quando atua, tudo que você faz, pode dizer que não é o seu corpo que está fazendo, mas a sua alma. Você que é uma alma vivente, por meio do seu espírito, move esse corpo e realiza as obras. Se o espírito e a alma saem do corpo físico, o corpo não pode fazer mais nada. Porque quem atua é você, que é uma alma vivente. Por meio do espírito, do corpo espiritual que você tem, usando o corpo de carne para atuar nesta terra. É assim como o ser humano funciona, o qual é um mistério, assim como Deus é um mistério. E nós devemos saber o que somos, quem somos, como funcionamos e como devemos atuar de acordo ao programa divino, correspondente ao nosso tempo. Se o ser humano não souber quem ele é, poderá lhe dizer que ele é descendente de macaco e ele crê. Porém, se o ser humano descendesse do macaco, do chimpanzé, estariam saindo os seres humanos dos chimpanzés. Porém, o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. Foi criado por Deus, corpo angelical e corpo de carne. O ser humano, que é alma vivente, tem dois corpos: o corpo espiritual, corpo teofânico, e o corpo de carne. Se perder o corpo de carne, lhe resta o corpo espiritual para ir ao paraíso, se creu e serviu a Deus. Por isso é que é tão importante sabermos essas coisas, para assim sermos cheios do conhecimento da glória de Deus. Sabermos que temos um Pai, o Criador dos céus e da terra, que nos ama e nos proveu o caminho da vida eterna por intermédio de Cristo, no qual morou e mora eternamente em toda a sua plenitude, e por meio do seu corpo realizou o sacrifício da expiação pelos nossos pecados na cruz do Calvário. A maior bem-aventurança, receber a revelação que vem de Deus através do seu enviado. Esse foi o nosso tema nesta manhã de domingo, de estudo bíblico, para assim irmos conhecendo mais de perto e mais amplamente Deus
sua palavra e o seu programa para o nosso tempo. Ainda há oportunidade para os seres humanos para obterem a vida eterna, porque Cristo ainda está no trono do Pai, como o sumo sacerdote, fazendo intercessão com o seu próprio sangue, por todas as pessoas que o recebam como seu único e suficiente Salvador. Portanto, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isto agora. Estaremos orando por você. Portanto, vocês que estão aqui presentes e vocês que estão em outros países, vocês podem receber Cristo como seu único e suficiente Salvador nestes momentos, para o qual já podem chegar até aqui na frente e oraremos por você. As crianças também, a partir dos 10 anos de idade, podem receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, para o qual também podem chegar até aqui na frente, para que recebam Cristo como único e suficiente Salvador. A maior decisão que um ser humano toma na sua vida é a de receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio, para o qual é responsabilidade da pessoa recebê-lo como único e suficiente Salvador, de forma voluntária, sem ser pressionada para recebê-lo. Senão, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador de todo o seu coração. Porque não existe outro nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Livro dos Atos, no capítulo 4, versículo 12. E também, no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 47, que Deus acrescentava a cada dia na sua igreja as pessoas que haviam de ser salvas. Ou seja, que as pessoas que hão de ser salvas são acrescentadas na igreja do Senhor Jesus Cristo, porque elas recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristo as recebe no seu reino. Cristo as limpa de todo pecado com seu sangue. Elas são batizadas na água do seu nome. Cristo as batiza com Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento nelas. Como Cristo disse para Nicodemos: na verdade, eu te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João capítulo 3, do versículo 1 ao 6. E todos nós queremos entrar no reino de Deus com vida eterna. Portanto, todos nós temos a mesma oportunidade para obtermos salvação e vida eterna por parte de Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Ele cumpriu todos os tipos e figuras daqueles sacrifícios de animaizinhos que se realizavam para que o ser humano obtivesse o perdão dos seus pecados. Mas, porquanto o sangue dos animais não podia tirar os pecados, somente os cobria, isso porque os animais não têm alma. E a vida do animal não podia voltar às pessoas, somente os pecados eram cobertos. E no próximo ano tinham que fazer os mesmos sacrifícios, para que obtivessem o perdão dos seus pecados e serem cobertos com sangue. Porém, os pecados permaneciam na pessoa, embora estivessem cobertos. Por isso, a cada ano tinham que oferecer o sacrifício da expiação pelos pecados no dia da expiação. Mas tudo isso apontava, marcava, assinalava
que um dia o Messias príncipe viria, como o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E quando João Batista, que foi o precursor da primeira vinda de Cristo, viu a Jesus, no capítulo 1 de São João, do versículo 29 ao 36, ele disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como ele o tiraria? Pois morrendo como sacrifício expiatório pelos nossos pecados, colocando sua vida em expiação pelo pecado, como Isaías nos disse no capítulo 53, do versículo 10 ao 15. E assim, Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. E no capítulo 9 de Daniel, do versículo 21 ao 27, nos disse que na metade da semana de número 70 seria tirada a vida do Messias, não por ele próprio. Ou seja, que o matariam, que o crucificariam. Porém, ele vinha para tirar o pecado. Portanto, ele vinha para fazer o sacrifício da expiação pelo pecado dos seres humanos. Ele não se negou a morrer por nós. E agora, nós não nos negamos em recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a única forma de salvação que há no programa de Deus para o ser humano. Deus já não aceita mais sacrifícios de animaizinhos. Já foi realizado o sacrifício perfeito pelo pecado quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele já nos salvou na cruz do Calvário. E agora falta que o ser humano aceite essa salvação que Cristo realizou na cruz do Calvário, para que, assim, a salvação se torne uma realidade na pessoa e assim receba a vida eterna. Obtenha a convicção de que se em algum dia tiver de partir desta terra, saiba que Cristo a ressuscitará na sua segunda vinda, pois Ele te trará do paraíso a esta terra, para te dar um corpo novo, eterno, imortal e glorificado. Vejam o que São João nos diz no capítulo 6, nos versículos 38 e daí em diante. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa de Cristo para mim. E para quem mais? Para cada um de vocês também. Todo crente em Cristo tem a promessa de que, se morrer, Cristo ressuscitará no último dia, num corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E foi disto que São Paulo nos falou na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 51 em diante, onde disse: Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós
y nosotros seremos seremos transformados. porque es necesario Porque esto convém que corruptível isto que é se vista de corruptível incorrupción, se revista esto da mortal se incorrupção, revista e que isto que é mortal se revista da para imortalidade. vivir físicamente, eternamente. E para nós vivermos Ser transformados. fisicamente e eternamente, Nuestro cuerpo tiene que ser teremos de vestido ser de transformados. inmortalidad. O nosso corpo tem que ser vestido de imortalidade. O nosso corpo tem que ser glorificado e ser mudado em seus átomos, para assim termos um corpo glorificado, como o corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Disso é que se trata a carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 ao 21, onde ele nos disse: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É para isso que Cristo virá na sua segunda vinda, para ressuscitar os mortos crentes nele. Ele os trará em seus corpos espirituais que estão no paraíso, e aqui lhes dará um corpo físico, imortal, incorruptível, glorificado, semelhante ao seu corpo glorificado e eterno. E aos que estivermos vivos, ele nos transformará, e então todos nós seremos iguais a Jesus Cristo, com corpos imortais, corpos eternos, corpos glorificados. Essa é a redenção do corpo, é a adoção física como filhos e filhas de Deus. E depois, nos iremos com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro, na casa do nosso Pai Celestial. E ali estaremos na maior festa já realizada no céu. Portanto, todos necessitamos de receber Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que receberam Cristo como Salvador. Ainda podem continuar vindo, vocês que estão em outros países, podem continuar vindo a Cristo para recebê-lo como único e suficiente Salvador. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem continuar vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim, e não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Com as nossas mãos levantadas para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, te trazendo todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Ó Pai Celestial, eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o único sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu te rogo todas essas coisas, Senhor,
no nome do Senhor Jesus Cristo. eterno y glorioso, Senhor, eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. nuestras manos levantadas, E com as nossas mãos levantadas ao céu para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo les ha redido Cristo recebeu-lhes no seu reino, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. ustedes me dirán, Cristo Você me dirá: Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E quando podem me batizar? Esta é a pergunta do profundo do seu coração. Porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. el Señor de Cristo, cuando Juan Quando João o Batista estava pregando e batizando lá no Jordão, o Senhor Jesus Cristo Bautista, foi até João Batista, entrou no Rio Jordão, cuando le tocó su turno, e quando lhe correspondeu ser batizado, João o viu e disse para Jesus: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, tu vens a mim para que eu te batize? E não queria batizá-lo. Então Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. E quando ele saiu das águas batismais, João viu o Espírito Santo em forma de uma pomba que descia sobre Jesus. Se Jesus teve a necessidade de ser batizado por João Batista, para luego para em seguida receber o Espírito Santo, muito mais nós temos necessidade de sermos batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, para em seguida recebermos o Espírito Santo e para cumprirmos toda a justiça. es que É porque o batismo na água, aunque no quita los pecados, embora não tire os pecados, porque o que tira os nossos pecados é o sangue de Cristo. en el bautismo en agua, No batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo na sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Por isso é tão importante o batismo na água, o qual desde os dias dos apóstolos, desde o dia de Pentecostes para cá, esteve se realizando em todas as pessoas que estiveram recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cristo esteve batizando com o Espírito Santo a estas pessoas que o receberam como Salvador e foram batizadas na água no seu nome. es el bautismo en agua, O batismo na água mandamiento. é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando a pessoa é submersa nas águas batismais pelo ministro, ela tipologicamente está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Aí nós temos o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que é tão importante o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que o recebem como seu único e suficiente Salvador. E depois, ele se encarrega de batizar a pessoa com o Espírito Santo e fogo, como ele prometeu, e assim produzir na pessoa o novo nascimento e colocá-la no seu reino eterno. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo.
produza o novo nascimento em vocês e nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês aqui o ministro Joel Lara, para que eles mostrem como fazer para serem batizados. E deixo em cada país o ministro correspondente, para que mostre como fazer para se batizarem na água. Todos vocês que receberam Cristo nestes momentos como seu único e suficiente Salvador, que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Com vocês, o reverendo Joel Lara, para continuar. Deus lhes abençoe e guarde a todos.